mais um podcast Estuda Comigo, voltando a tratar da série sobre o cristianismo, dando um foco especial na expansão do movimento cristão nos domínios romanos. Mas antes de entrar no tema em pauta, eu quero deixar um recado para você que gosta de tecnologia, gosta de smartwatch, entrar no site 213 Outlet. A 213 Outlet é patrocinadora do nosso podcast, do nosso canal no YouTube. Enfim, se você tiver interessado, gostar de smartwatch, tem bastante lá para vender. E é só acessar o site 213outlet.com.br. Podemos constatar na historiografia sobre a antiguidade clássica dos séculos 8 ao século 2 a.C., grandes impérios se sucederam na história. Eu já disse isso no podcast anterior, mas eu só estou repetindo para reforçar essa ideia, fazer um apanhado geral e relembrar algumas coisas. Tais impérios foram como, por exemplo, os assírios, os babilônios, os persas. Houve um período de hegemonia dos gregos, de Esparta, Atenas, Tebas, a Macedônia surgindo imponente com Filipe II e Alexandre o Grande, não esquecendo de Cartago, até chegar no Império Romano. Antes de tratar especificamente da expansão do cristianismo, eu queria deixar aqui relatado uma lenda que é conhecida entre os historiadores, mas não é muito levada a sério. Essa lenda gira em torno que, quando Alexandre o Grande se aproximava de Jerusalém, o sumo sacerdote Jaduá foi ao seu encontro e lhe mostrou as profecias de Daniel, segundo os quais o exército grego seria vitorioso. Essas profecias se encontram em Daniel capítulo 8. Essa narrativa, como eu disse, ela não é levada a sério pelos historiadores, mas é fato que Alexandre tratou singularmente bem os judeus. Ele lhes permitiu observarem suas leis, isentou-os de impostos durante os anos sabáticos e, quando construiu Alexandria, no Egito, estimulou os judeus a se estabelecerem ali e deu-lhes privilégios comparáveis a seus súditos gregos. Alexandre conquistou a Palestina, poupando Jerusalém e disseminando a língua e a cultura grega entre o ano 332 a.C., precisamente mais ou menos entre esse ano. Fundou 70 cidades, moldando-as conforme o estilo grego. Ele e os seus soldados contraíram matrimônio com mulheres orientais, e assim foram misturando a cultura grega e a cultura oriental. Após sua descuidada e precoce morte, aos 33 anos, suas forças elas foram dissipadas pelo álcool e pela malária. No ano de 323, morreu com a bebida, no caso o vinho. Alexandre deixou um suntuoso reino dividido para os quatro generais, atendendo assim a profecia de Daniel. Agora, depois de ter comentado essa lenda com vocês, eu vou dar continuidade no tema da expansão do movimento cristão dentro dos domínios romanos. A religião para os romanos era um dever do cidadão. Sendo um império multicultural, as religiões estrangeiras elas eram aceitas desde que não se tornassem uma ameaça à ordem pública, a ponto de desestabilizar as forças imperiais e em determinado território sob o seu jugo. O culto ao imperador foi retomado por Augusto no crepúsculo do século I. Esse era um festival religioso realizado uma vez por ano em homenagem aos deuses Lares.
esse vai ser o principal problema em relação ao cristianismo e não aderir ao culto ao imperador. E com a expansão do movimento cristão, com o aumento de pessoas aderindo a esse movimento, muito mais gente vai começar a se recusar a cultuar ao imperador, vai começar a ter certos tipos de reclamação, não só sobre as questões tributárias, a questão religiosa vai passar a incomodar muito mais, e isso vai começar a atrapalhar o Império Romano, vai começar a ser uma pedra no sapato do Império Romano. Aí vai começar aquele período todo de perseguições que a gente conhece. E também uma palavrinha que é bastante usada para definir o movimento cristão nessa época, principalmente, vamos dizer assim, pelos romanos, era o proselitismo, que nada mais é que o empenho em converter. Então, os cristãos que aderiam a esse movimento, logo eles também já queriam passar adiante, eles não guardavam só para si, eles queriam passar adiante. E um movimento que a princípio era invisível diante das autoridades romanas, ele passa a incomodar, e como eu disse, incomodando o império, vai ter que tomar alguma atitude. Como Roma ela não desligava as instituições administrativas locais, então vamos dizer que cada cidade tinha uma liberdade muito grande. E a princípio as regras para perseguir os cristãos vão ser de cidade para cidade e só depois vão se tornar leis específicas, baseado em um estatuto jurídico, nessas coisas, para perseguir os cristãos. Mas a pergunta é essa, né? Basicamente essa. Qual foi o estatuto jurídico no qual se basearam as autoridades romanas para perseguir os cristãos? A início eram aplicadas leis contra crimes vigentes, né? Só mais tarde se tornou o crime o fato de ser cristão. Apenas em 250 surgiram leis perseguitórias válidas em todo o Império e foram abolidas em 313. Durante o período persecutório de Nero, no ano 64 d.C., e a revogação das leis emitidas por Dioclésio no ano 343, com o Edito de Milão, que concedeu a liberdade de culto ao cristianismo. Já no governo de Constantino, muitos foram os mártires e muitas pessoas perderam a vida, ficando em torno de 18.000, segundo o historiador Boni. Então é isso, gente. Essa foi a segunda parte da série sobre o cristianismo, dando um foco especial na crescente do movimento cristão no Império Romano e como isso incomodou. Se você gostou, não deixa de curtir. Se estiver ouvindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.